Elas. 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 E aí, gentes? Começando agora mais um Elas, o podcast sobre mulheres, porque nós somos fabulosas. Lembrando que esse é o segundo e penúltimo programa da série que estamos fazendo sobre mulheres e tecnologia. E hoje o tema que norteia a nossa discussão é brecha digital de gênero e suas consequências na fase da vida adulta das mulheres. Não é na vida só. Desculpa, gente, não é só na vida adulta. E a gente vai conversar nesse e no próximo encontro com duas convidadas. A professora doutora Beatriz Trinchão, que trabalha no Departamento de Computação aqui da Universidade Federal de Sergipe. Falei muito rápido, mas deu para entender que mas é tudo bem. UFS. Sim. Ups. E a estudante Alana Lúcia, que faz parte do projeto Computação com Mulheres, idealizado por alunas do Departamento de Comunicação aqui da UFS. Computação. 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 Eu sou Manu. E eu sou Luli. Eu sou a Adele. E esse é o Elas. Elas. Então, agora a gente tá aqui, né? Mas a gente quer ouvir a professora e a aluna. Eu queria que vocês se apresentassem e falassem do projeto de vocês. Então, eu me chamo Alana, estou no 8º período de Ciência e Computação aqui da Universidade Federal. E ano passado, em 2017, a gente iniciou esse projeto Computação com Mulheres, porque a gente via necessidade, desde o início do meu curso mesmo, junto com o Jusley, a gente, que é minha amiga, que criou junto comigo o projeto, a gente via necessidade de ter um incentivo, de incentivar as meninas que estavam no curso a permanecer. Porque a gente tinha 7 meninas, em uma turma de 50 pessoas, sendo que agora sobraram somente 3. E essa dificuldade, algumas meninas que saíram tinham receio de se acharem que eram boas o suficientes para estarem na computação. Aí a gente criou o projeto com esse intuito de incentivar elas a entrarem e a permanecerem, desde até o fim do curso. Bem, eu sou Beatriz, eu sou professora aqui do Decomp desde 2013, mas antes disso eu já tinha um contato com a UFS porque eu me formei aqui. Assim como a Alana, eu me formei em Ciência da Computação. E também senti a mesma coisa que ela narrou aqui, por exemplo. Ela falou 7 de 53 pessoas eram mulheres. De 50. É. Na minha turma foram 7 de 30, só que 30 anual. E no final das contas, eu acho que umas 4 se formaram. Então, a gente sente bastante essa diferença de gênero na área. Minha área principal de pesquisa não é com relação a mulheres. É computação gráfica, na verdade. Mas é irresistível para uma mulher na área não acabar não se envolvendo com uma iniciativa dessas. E aí, a gente tem interesse nessa área de... basicamente. Alana, como é que vocês promovem esses objetivos? No início, a gente pensava em fazer eventos. Aí a gente fez um evento em agosto do ano passado, onde a gente conseguiu reunir só palestrantes mulheres, 10 palestrantes mulheres, durante uma semana inteira, para divulgar que a mulher consegue ter espaço no mercado de trabalho. Eram profissionais da área que estavam dando palestra. E, a partir disso, a gente percebeu que a gente tinha que invadir mais lugares. Jusley, por exemplo, ela foi divulgar no Colégio Amadeus, ela foi falar sobre a mulher na computação, influenciar as meninas a entrarem quando fossem fazer o Enem. E também a gente faz postagens no Instagram e no Facebook de incentivo, que falam sobre coisas de tecnologia, pessoas importantes na tecnologia e mulheres importantes na tecnologia. Isso. Você pode dizer o nome desse evento? O evento foi Computação com Mulheres. E quantas vezes aconteceu? Aconteceu uma vez em agosto, mas a gente pretende fazer esse ano novamente. E aí você organizava com sua amiga? Eu, minha amiga e Verônica. São 2 amigas a mais. Ah, entendi. E tinha alguma professora orientando vocês? Beatriz foi nossa mentora. Sempre Beatriz, É entendi. isso. Você falou também da sua decisão, da decisão das mulheres para entrar no Enem para computação. A sua decisão foi como? Foi tranquila, assim, sobre esse curso? Não foi tranquila. Inicialmente eu queria fazer engenharia mecânica. Porque... mas... Não era uma área... Sim, mas, tipo... Minha mãe achava, sei lá, que ela achava, assim, que era curso de homens, entendeu? Mas meu pai me influenciava a fazer computação. Só isso. Mas aí eu tinha receio de... Assim, no meu segundo semestre foi o meu pior semestre, que eu achava que eu não fazia parte de computação, que computação não era pra mim.
Eu queria desistir, porque uma amiga que era junto, minha e Jusley, desistiu nesse segundo semestre. Aí, pronto. Aí eu ficava ruminando isso na minha cabeça. Isso eu não sou capaz de terminar esse curso. Aí fui melhorando, fui conseguindo passar nas matérias e aprender, aí consegui. Mas, Alana, só uma observação. Essa questão que você sentiu vai além do gênero. A taxa de desistência dos cursos no segundo e terceiro período é bastante alta nos cursos de computação. E aí você falou isso, eu relacionei diretamente a sua história, porque eu também pensei em desistir do curso no segundo e terceiro período, que é uma hora que você pega muita disciplina focada em matemática. Eu também faço comunicação, pensei em desistir nesse momento. Mas aí quando você começa a pegar disciplinas da sua área, que vem a partir do quarto, você se quinto, apaixona, aí você começa a ver propósito. E você começa a relacionar as coisas. Aí você vê, para que serve cálculo 2? Por que eu estou estudando física B? Aí depois você vai fazendo as relações e isso é a hora que o aluno se estimula. Quem fica acaba indo até o final. Mas tem um gapzinho aí que o pessoal desiste mesmo. Mas uma parte bem difícil. O fato de ser mulher ainda agrava essa situação. Porque os meninos, por exemplo, Com certeza. eles conseguiam fazer as coisas, mas não compartilhavam, entendeu? Eu, pelo menos, tinha vergonha de pedir para eles me explicarem o código deles. Me explicarem como é que eu conseguiria fazer um termo de computação, um loop lá, uma pilha. E eles não me davam essa ajuda. Eu só conseguia fazer junto com outra menina, que era a Jusley. Mas a Jusley nem estava nessa matéria comigo, ela estava em outra, entendeu? Aí eu ficava sozinha na sala. E você agora e você no passado já enfrentaram algum preconceito mais escancarado na faculdade, tipo nas aulas? Por parte dos professores. Olha, conscientemente, eu acredito que, assim, é difícil dizer porque quando a gente não reconhece certos tipos de preconceito, eles ficam meio implícitos, né? E a gente não percebe. Eu não senti, porque eu tive sorte de ter um grupo de amigos. Eu nunca tive, assim, não foi o caso como a Alana, eu não tinha amigas. Eu tinha, na verdade. Foram ficando mais amigas minhas depois do curso. Mas desde o início eu fiz muita amizade com um grupo de homens. Eu também. Então a gente acaba se integrando. E aí, nesse ponto, eu não sentia deles uma diferença por ser mulher. Claro que tem sempre aquela coisa, né? A menina do grupo, então todo mundo perturba um pouco, tem um certo bullying leve, nada grave. Mas, em geral, não. Assim, eu não senti, mas isso não quer dizer que não existiu. Porque, às vezes, na época, eu era tão imatura que eu não percebia se estava vendo alguma coisa, entendeu? A gente está entrando nessa época agora de se revoltar, né? Contra essas coisas. A gente está começando a perceber o que a gente sofre. Isso. Aí, eu também acho que eu também não sofri inconscientemente. Ou sofri e não sei. Hoje eu percebo muito mais as coisas. Hoje alguém fala alguma coisa, eu fico, poxa, isso não foi legal. Na época, eu não sei se eu tinha maturidade para reconhecer e também a informação. Porque quando eu era graduanda, em 2002, 2003, 2001... Mas quando eu era graduanda, assim, no período mais do curso, tipo, eu fiz de 2001 até 2006, mais ou menos, o curso de computação aqui. E não tinha essa divulgação da questão do feminismo tão forte. Existia, mas não era como hoje, que eu acho ótimo, que é uma tendência, né? Que está tendo muito mais fontes de informação onde você pode ter uma noção do que está acontecendo, do que é machismo, do que é preconceito. Então, eu acho que pode ter existido, mas na época não tinha essa visão, assim, de ver aqui. Você tinha muitas professoras mulheres ou era ainda a maioria... Você teve alguma professora mulher? Tive. Uma coisa legal do lado do departamento é que tem um corpo docente que boa parte são... Não sei a porcentagem, mas eu consigo listar... Boa parte não, porque quando eu fui pesquisar, os professores tem muito homem e são poucas mulheres, mas é uma quantidade significativa. Aqui em proporção à computação, é porque a gente pensa em taxa de mulheres de 5%, 1% às vezes. Tem turma que não tem mulher. Eu já dei disciplina para turma só de homens. E não poucos homens. Tipo, não é uma construção de 10 pessoas, né? Mas com o corpo docente lá do Ecomp é bem equilibrado e eu tive a sorte também de ter professoras muito fortes na graduação. Então, a Alana também conhece Leila. Então, é uma professora que ela é muito forte, muito assim... Ela é um exemplo de mulher para seguir na computação. Então, isso é muito bom, porque você tem alguém para você se guiar. Se fossem só homens professores, eu não sei se eu teria o mesmo estímulo. Então, eu ia perguntar isso à Alana, se ela sente um conforto quando é uma professora mulher, tipo, se é diferente. Sinto bem mais fácil, assim. Eu posso falar qualquer coisa na sala, não posso tirar dúvida. Eu sei que elas não vão achar, tipo... às vezes eu tenho receio de perguntar, tirar uma dúvida em uma sala que o professor é homem. Que ele pode achar, tipo, a mulher não sabe programar, não sabe fazer nada. Você sempre tem aquela coisa de ter que não pode passar vergonha. Porque você representa seu gênero e é uma taxa muito baixa de mulheres. Então você meio que fica em uma sala que tem 50 homens do seu lado, você é a única mulher. Você não pode perguntar nada. Mas, assim, isso foi mudando com o tempo. Agora, hoje eu não tenho mais essa timidez de perguntar na sala.
Mas eu sinto mais confortável quando tem mulheres me ensinando. Então, vamos agora aprofundar o assunto de brecha digital de gênero. Quando a gente estava pesquisando, a gente não tinha noção, mas aí esse termo é um termo que não existe em português, brecha digital, em português é exclusão digital, e ele é mais comum, ele só existe em francês, inglês e em espanhol. Então, eu vou ler aqui, resumidamente, a diferença de significado. Brecha digital é a brecha existente entre indivíduos, empresas e áreas geográficas de diferentes níveis socioeconômicos em relação tanto às oportunidades de acesso às tecnologias de informação e comunicação, como o uso destas para uma variedade de atividades. E a exclusão digital é a desigualdade digital que diz respeito às extensas camadas da sociedade que ficaram à margem do fenômeno da sociedade da informação e da expansão das redes digitais. O que acontece é que só no termo brecha digital é que tem esse recorte de classe, esse recorte de gênero, e aí depois eles vão explicar a brecha digital de gênero, e além de considerar o gênero, eles consideram outros aspectos, e aí tem vários recortes, brecha digital de classe, Nível educacional. Geograficamente falando também. E eu pesquisando, lendo sobre isso, eu vi que esses brecha digital e exclusão digital não são sinônimos perfeitos. Inclusive, na descrição de exclusão digital, na Wikipédia em português, ele fala isso. Porque brecha digital fala sobre a lacuna entre os incluídos e os excluídos. E exclusão fala só sobre os excluídos, fala só sobre uma parte. O que eu notei de semelhante entre eles é que os dois tratam desses termos como uma desigualdade econômica e social. Mas exclusão digital é muito diminuto, é um termo mais limitado, que fala só dos excluídos, fala só do problema. De uma parte do problema, na verdade. Você já ouviu falar desse termo? Não, nunca tinha ouvido falar. Fiquei até em dúvida quando ela me mandou sobre brecha digital. Aí eu li a matéria, mas nunca tinha ouvido falar. Eu também. Eu só tinha ouvido falar de exclusão digital. E aí, com a base na matéria que a Manuela mandou, aí deu para ter uma noção melhor do que consistia, né? Eu lendo, eu vi que aqui no Brasil a gente tem um mapa da exclusão digital. E eu não consegui, ele é muito grande e eu achei confuso de entender. As letras, enfim, eu não consegui entender direito. Mas eu vi uma coisa que eu achei interessante, não é falar sobre gênero, mas eu achei interessante, que fala da parte geográfica. Que o mais recente, o mapa mais recente, ele foi feito com dados do censo de 2000. Que não é recente. Não é mais tão recente, porque já tem 18 anos. Mas na parte da parte geográfica, eu acho que não deve ter mudado muita coisa. Porque dentre os estados mais incluídos digitalmente, está nessa ordem: Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Que são os estados mais ricos. E os mais excluídos tá Maranhão, Tocantins, Acre. Então, mesmo sendo de 2000 o censo, eu acho que não mudou muita coisa. Esses estados devem continuar ocupando esses mesmos espaços. Em relação ao ranking, provavelmente a coisa não mudou. Talvez tenha mudado o número, né, de pessoas que têm acesso hoje, porque a internet está muito mais presente na vida de e a todo diferença mundo. Mas a deveria ser discrepância- maior, sabe? Entre os que eram incluídos e os excluídos. Mas ainda deve estar, tipo... Sim, essa ordem de estados do Nordeste e Norte serem menos incluídos digitalmente, com certeza isso que você falou tem validade. Mas 18 anos também tem que ver que é um tempo bastante grande para falar. E às vezes dá até para entender, por vocês não conhecerem esse termo, porque até quando você vai procurar exclusão digital, você procura a brecha digital, aí depois você vai procurar a tradução, procura exclusão digital, e quando você vai ler sobre o assunto, eles falam um textinho sobre o que é a exclusão digital, e o resto do texto é falando sobre a brecha digital, e explicando a diferença, e como esse termo não existe em português, e como ele não é difundido, o conceito. Então, às vezes, é normal a gente não ouvir falar sobre isso. O que eu queria falar era sobre o que a Adélia estava comentando,
de que alguns estados eles continuam sendo mais incluídos, né, nessa revolução tecnológica e digital que teve, e que essa revolução ela não se dá só você permitindo que mais pessoas tenham acesso, né? Porque eu acho que esses estados hoje em dia que eram mais excluídos antes, tipo o Acre, até Sergipe mesmo, eles não tinham acesso à internet, por exemplo. E hoje em dia eles têm acesso, mas a grande discussão é que você tem que instruir de como você utiliza isso, entendeu? Então, tipo, eu acho que esses estados podem até ter mudado essa quantidade de sei lá, de número de pessoas que têm acesso hoje em dia, mas acho que elas ainda são muito pouco instruídas. Porque até a forma que a gente usa a internet, por exemplo, para pesquisa acadêmica, eu considero que a minha é muito leiga, assim, sabe? Então, tipo, a gente que é uma geração que nasceu inclusa já, né? Até porque a gente tem classe média, né? Então, tipo... Mas imagina umas pessoas que têm acesso hoje em dia à internet, mas elas usam a internet de uma forma muito superficial até, né? Então, tipo, acho que esse censo, ele não só é atrasado em questão de números, mas questão de leitura social também, né? Sim. E como a Dali falou, né? A questão do número de pessoas que acessam, não, como você falou também, não quer dizer necessariamente qualidade de acesso. Então, pode ser que hoje a gente tenha mais gente acessando em locais diferentes, mas as pessoas não fazem muita coisa que as torna inclusas digitalmente. No sentido que não... a meu ver, acessar uma rede social ou eventualmente ler uma notícia não é algo que te inclua necessariamente digitalmente. É uma fonte de informação. Você já está usando, é o primeiro passo. Mas existem outros passos aí que precisam ser trabalhados. Nesse sentido, eu queria saber, assim, como vocês acham que essa inclusão pode se dar antes, assim, com menos idade, sabe? De que, com quantos anos você deve ensinar uma pessoa a se incluir digitalmente, sabe? Se isso pode partir da escola, sei lá, ensinar a programar desde cedo, ensinar a usar essas coisas desde cedo. Porque eu acho que muitas discussões sobre a internet e sobre dispositivos de tecnologia, elas são, assim, muito superficiais mesmo. Da gente achar que... Tá errado, né? Claro, tipo, sei lá, ficar dando pra uma criança assistir Galinha Pintadinha 5 horas por dia. Tá errado, realmente. Mas isso é uma inclusão digital, né? Querendo ou não, você tá incluindo a pessoa a ter acesso a algo, sabe? Mas a gente tem que se questionar como tá se dando. E eu queria saber como vocês acham que tem que se dar esse processo de inclusão digital. Beatriz, quer falar? Porque Beatriz, por exemplo, ela tem um projeto da UBI. E quando ela faz esse projeto da UBI, ela introduz na escola essa parte da programação. E isso gera as crianças e os adolescentes saberem como aquela coisa funciona, como aquele computador funciona, introduzindo a programação nele. E seria um meio de você incluir as pessoas digitalmente. Quantos anos? Mais ou menos. Na faixa etária eu não sei exatamente a vergonha, né? Mas da quinta até o 2º ano. Da quinta série, do ensino fundamental. Acho que eles têm quinta série, tem 10, 12 anos. 12 é o mínimo. Na faixa de 11 eu anos. acho que seria o mínimo. Alguns são bem pequenininhos, mas não são pequenininhos demais. Porque se você tentar inserir digitalmente muito cedo, a criança perde muitas experiências físicas que são necessárias para o desenvolvimento. Não é minha área, eu não sou psicóloga de desenvolvimento. Talvez uma psicóloga de desenvolvimento possa até falar mais sobre isso numa ideia para o futuro. Mas criança muito pequena não tira um proveito muito grande de é um entretenimento. Ela não vai aprender, não, é difícil dizer porque não é minha área também. Mas não é algo que contribui tanto ao desenvolvimento quanto ao de uma criança mais velha. Então, nesse ponto, você perguntou sobre idade, eu chutaria uns 10 anos para cima. Porque até os 10 é bom que ela brinque, se machuca um pouquinho com uma terra. As coisas naturais que a criança tem que fazer quando criar os anticorpos. E aí, a partir dos 10, aí ela já poderia começar a ter curiosidade. Eu não sei se existe uma idade apropriada para começar, mas eu chutaria 11, 12 anos, que é a hora que a curiosidade e também uma base matemática bem suave já foi introduzida à criança antes. Então, nesse projeto, a ideia é que a gente estimula a Olimpíada Brasileira de Informática, que é uma competição que as crianças podem fazer, né, até... Existe uma modalidade que não precisa saber programar. A gente avalia basicamente lógica. Então, a criança da quinta até o 9º ano pode competir nessa modalidade. Tem níveis diferentes e tal. Mas são questões de lógica.
E aí, nessas questões, aí você pode reconhecer um potencial talento para essa área. Então, lógica não é só para computação. As disciplinas de exatas, elas têm uma base lógica muito forte. A gente pegou lógicas e a gente faz humanas, né? Mas era bem difícil, assim. Jornalismo eu não sei também fazer tem nada. lógica, a parte de direito. Você tem várias áreas que contam com lógica. Então, nessa competição, é uma competição, assim, os alunos vêm para cá, tem umas etapas, fazem a prova, se ganharem, ganham medalha. Então, reconhecer um estímulo, assim, dar um estímulo para uma criança que não teria como avaliar lógica na escola. Não é uma disciplina que se dá. Outra disciplina que também não se dá, que é decorrente de lógica, é programação. Você falou assim, ensinar programação nas escolas. Há uma tendência muito, muito forte atualmente de projetos para incluir mulheres e crianças na computação. No sentido, não criancinha, mas ensinar nas escolas conceitos básicos, para que quando a criança chegue na fase mais adolescente e adulta, ela não veja o computador como uma ferramenta de acesso apenas a, como eu falei, rede social, notícia. Ela vai saber o que há por trás. E aí, essa é uma das chaves mais interessantes da computação, porque quando você começa a perceber como é que o computador pensa. A gente tem a tendência a ver o lado do usuário. Então, você está ali usando o Facebook, está usando o Word, está fazendo seu trabalho. Depende da ferramenta. A gente está usando algumas ferramentas. E aí, a ideia é que você vê como um usuário. Então, o computador responde para você o que você precisa e pronto. Agora, como isso acontece por trás, é uma coisa que, para muita gente, é uma caixa preta. E é uma coisa que é um fator de mudança, porque quanto mais gente conhecer o que há por trás, vai perder um pouco essa mística que existe na computação. Que até é tema de outros assuntos aqui que a gente vai discutir mais à frente, mas não vou adiantar. Você aprende a pensar como computador. Então, a gente falando sobre isso, eu lembrei do texto que eu li sobre políticas públicas, pensando na questão de desigualdade de gênero. E aí, a autora do texto vai falar muito sobre como não é só você dar o meio e ensinar a usar, mas ensinar a programar. Porque aí as mulheres ganham mais força e conseguem programar coisas que vão afetar outras mulheres e ajudar. Então, é uma coisa muito mais profunda quando eles vão discutir sobre políticas públicas relacionadas à inclusão digital e pensando não só em mulheres, mas em todas as outras... em todos os outros fatores usuários que são excluídos. Sim. É uma coisa bem mais voltada, assim, eu acho que também ajuda a criar mulheres na computação autônomas, né? E a partir do momento que você dá autonomia para uma mulher programar, ela vai fazer isso, direcionar sua pesquisa ou direcionar sua programação para coisas que são que beneficiem outras mulheres, entendeu? E a gente não vai ficar, tipo, à mercê de programações que não são úteis para nós. Ou que não compreendem as faixas que a gente se categoriza. Então, Sim. é até outra questão que a gente vai conversar mais tarde, né? Mas quando a gente pensa nesse contexto, é um ciclo. Você começa tendo acesso, aprendendo a usar aquela ferramenta, porque a computação, quer queira, quer não, é uma ferramenta, né? Então, começa tendo acesso à internet. Você aprende a usar aquela ferramenta, usa aquela ferramenta para se qualificar. Então, você pode usar a internet para fazer um curso, você pode fazer usar ela como ferramenta de trabalho. E aí, quando você compreende depois, isso estimula a sua curiosidade para ver o que há por trás, você pode ser uma pessoa que vai moldar aquele sistema também. E essa é a questão mais importante que eu acho com relação às minorias de todos os tipos, porque elas são pouco representadas. Isso também é outro assunto para daqui a pouco. Mas é fato que a maior parte das pessoas que trabalham em computação são homens brancos jovens. Isso é uma decorrência de várias coisas que vão ser discutidas, mas... Limita os interesses dele, né? Tudo que eles fazem na computação limita o interesse deles. Às vezes é falta de compreensão, porque quando você tem alguém que tem uma noção das consequências, a pessoa pode dar um outro enfoque. Então, a diversidade nesse contexto é essencial, porque cada pessoa tem uma forma diferente de ver o problema. Se você coloca muita gente que pensa igual junta, você não vai gerar uma solução ótima. Você vai gerar uma solução tendenciosa para aquele conjunto de pessoas. Se você coloca um monte de gente junto, algumas podem ter ideias diferentes das outras e, no final das contas, a tendência... Não vou garantir que isso sempre aconteça, né? Mas a tendência é que haja uma convergência para uma solução mais que agrada equilibrada. todo mundo. Isso, que inclua todos. Eu lembrei de um aplicativo que estava... Já faz um tempinho que estava em alta, que foi uma menina que... Eu não sei se ela programou o aplicativo ou se ela teve só a ideia e pediu para alguém programar. E aí ela era adolescente, estava no ensino médio ainda, que era ligado com o Google Maps. E aí se você sofria algum tipo de assédio ou coisas mais
pesadas. Você ia lá e colocava o lugar que tinha acontecido aquilo com você e tinha várias opções de... Várias categorias. Né? Várias categorias que você poderia colocar. Foi um assovio, me chamou de gostosa, coisas desse tipo. E aí, a proposta dela era que outras mulheres fizessem essa categorização. Mapeamento, né? E entrassem no aplicativo e era, tipo, no final seria ruim, eu acho, o objetivo, porque era para as mulheres terem conhecimento sobre esses locais mais perigosos e não passarem por ali, sabe? Eu acho que não deveria ser essa a solução final, mas sim que o aplicativo pudesse entrar em contato com o governo e o governo tomar providência de alguma maneira naquele lugar. O que vai ser feito ali naquela região, né? É como se limitasse o nosso espaço para ser a gente. É como se limitasse o espaço que a gente pode ir ou não para evitar que outras pessoas façam mal a gente, né? E no fim das contas fica mais perigoso ainda para quem precisa ir. Até porque tem lugares que a gente não pode evitar. Sabe? O lugar que a gente trabalha, que a gente tem que passar por esse lugar que é perigoso, porque sempre tem essa situação de assédio e tal. Não se resolve limitando do nosso direito de ir e vir na cidade, né? Se resolve você intervindo com quem está errado, que seria, no caso, os homens que fazem isso. Em relação a esse aplicativo, existe outro que é Vamos Comigo, acho que era esse o nome, que ele dizia o caminho que a menina ia passar e ela conseguia uma outra amiga para ir junto com ela. Ah, entendi. E quando ia junto, ia mais segura, se sentia mais segura. Tem um movimento no Facebook que é Vamos Juntas, né? Acho que é isso. Acho que é Vamos Juntas, E aí depois esse aplicativo criou uma página no Facebook e aí eles botavam tipo uns relatozinhos assim do que tinha acontecido, sabe? Ele assoviou pra mim, não sei o quê, fiquei com muito medo, mas aí eu vi uma moça que fez um sinal e aí eu fui com ela e tudo ficou mais tranquilo, sabe? Tipo, mostrando de como esse aplicativo realmente funcionava e como realmente as pessoas, tipo, se entendiam, as mulheres se entendiam e conseguiam resolver esse problema. Eu achava bem legal, assim, na época. Acho que, não sei se acabou, mas, né? Agora, quando a gente para pra avaliar, é uma pena que a gente precise, né? Isso que é o lado que eu acho meio deprimente da situação. Que é legal a iniciativa, não estou discordando nesse ponto, mas é triste que a gente viva numa sociedade que a gente precisa se juntar para andar em algum lugar. Tipo, limita realmente, como você falou, o direito de vida da gente. Sim. É triste. É muito triste. E é preocupante, assim, né? Porque é como se a gente vivesse um eterno clima de guerra, assim, entendeu? A gente todo dia é excluída de tudo. Assim, a gente tem eternamente que lutar para fazer coisas que para homens são muito simples, entendeu? Pegar um ônibus, sair de casa para comprar uma coisa. Sair de noite, se relacionar com as pessoas. Pra gente assim, a gente tem que ter um psicológico 3 vezes mais forte. Tem que estar preparado para qualquer tipo de abuso que a gente sofre. Abusos desde muito nova, né? E é isso. É muito triste mesmo. Muito deprimente. Eu tava pensando aqui, eu fiz 2 links na minha cabeça com coisas relacionadas a políticas públicas, e aí eu percebi que eu leio muitas coisas sobre políticas públicas para fazer matéria. E aí eu tava lembrando que eu tava fazendo uma matéria sobre mobilidade urbana relacionada a gênero, e aí eu tava olhando o plano diretor da cidade de Aracaju, e aí não existe nenhuma política pública voltada à questão de gênero. E eu procurei e todo mundo fala, não tem. Tipo, não existe, ninguém discute sobre isso, ninguém fala sobre isso. E aí eu lembrei que eu estava lendo o texto sobre políticas públicas de inclusão digital relacionada a gênero e é o que ela fala. A autora do texto fala muito que não é só pensar em políticas públicas, mas também levar mulheres a produzirem essas políticas públicas. E aí ela vai falar sobre a falta de mulheres em cargos importantes que estão pensando as políticas públicas. Então, às vezes até tem, mas são homens que pensam e aí não são planos efetivos. Mas aí eu fui olhar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações, que eu nem sabia que existia. E aí eu procurei tudo assim e não existe nada
específico. Nada que pense voltado à mulher ou a classes sociais inferiores que precisam dessa... Então, é um plano que fala sobre inclusão, mas ele não fala como ele vai fazer aquilo ou não pensa de uma maneira estratégica. Não pensa nada. Não tem nada. Então, são leis criadas por homens, que são votadas por homens e que não são validadas. É isso que gera. A gente precisa de mais espaço nas políticas para gerar políticas públicas para as mulheres e precisa também de mais espaço, como vocês estão fazendo aqui. Mais espaço para a gente expressar essa dificuldade que a gente tem. Precisa de mais projetos também, como o meu, como existem vários no Brasil inteiro, que tem criado, assim, 5 anos, 5 últimos anos, muitos projetos em relação a isso, de influenciar as mulheres a se empoderarem em relação a tudo na vida. E daí podem surgir pessoas para influenciar essas políticas, porque isso gera uma união maior entre esses grupos de mulheres que estão organizadas com objetivos diferentes e ver como, de forma efetiva, podem contribuir para essas políticas, né? Que gerem resultados. E também eu acho que a gente... É porque a gente nunca pensa voltado à tecnologia. A gente sempre acha que é uma coisa muito distante na questão de programar e participar disso mais efetivamente. A gente só pensa usar a internet para fins diversos. E aí a gente nunca pensa em maneiras de juntar, por exemplo, comunicação, que é o que a gente faz, com tecnologia. Porque até uma vez, numa aula, a professora falou sobre Big Data. E aí, sobre como você pode fazer uma matéria muito mais apurada usando um banco de dados. E aí você pode fazer uma matéria só baseada em banco de dados. E até fui para um evento que eu não sei se foi promovido pelas mulheres... Computação com mulheres. Computação com mulheres. Mas Jusley estava lá e ela que estava organizando. Ah, não. Ali foi GDG do Google. E aí tinha sobre isso, sobre banco de dados. Mas aí eu achei muito difícil. E acho que não vai rolar. Mas olha, não é difícil. Não é difícil. É só um start pra você conseguir ir pra frente. Você tem a dificuldade assim no início, você acha, vixe, esse aqui eu não entendo nada. Um monte de nome em inglês. É como qualquer área. Quando você pega um texto mais avançado de qualquer área, você vai encontrar vários termos que você não entende, porque falta o contexto. Então, depois que você pega a base, isso tende a ser... Então, a tecnologia tende a assustar, porque vem com vários termos, vários conceitos que faltam na base da formação da gente. Tipo, na educação básica não existe. Então, é mais fácil, às vezes, a gente entender algum texto que... Vale quer dizer que a gente tem formação de várias áreas. Como se fosse um nicho, né, de computação que tem, tipo, as gírias. Tem gírias, tem termos. Os termos de computação, que existem também termos de comunicação, que a gente também não pode não entender quando vocês falarem, entendeu? Só que aí Só que a gente acaba tendo uma vantagem, entre aspas, porque a gente tem disciplinas relacionadas à literatura, português, filosofia nas escolas. Agora, a parte de informática, não tanto. E quando tem, às vezes, há exceções, há colégios que agora estão começando aqui, em Sergipe, inclusive, a ensinar programação na escola. Mas, geralmente, o que você aprende na escola é como usar uma planilha, como usar um editor de texto. É uma coisa muito, muito superficial do potencial que há por trás, sabe? E uma coisa muito boa da computação, e que eu acho que ninguém deve ter receio, assim, é porque ela é uma ferramenta de mudança. Então, você pode desenvolver um aplicativo, como vocês falaram, vamos juntas, né? Então, a gente pode desenvolver um aplicativo que pode melhorar o nosso meio. E o poder disso é uma coisa muito que muita gente já percebeu, e está ficando muito rica com isso, mas falta uma compreensão maior do poder de transformação que você gera no seu meio, se você fizer um aplicativo que contribua. Então, um aplicativo que ajude você a, por exemplo, ter um aplicativo de doação de cabelos, para as mulheres que querem doar os cabelos para crianças que têm câncer. Eu acho que é para meninas com câncer, esse projeto de uma colega da Unicamp. Então, quando você pensa na ferramenta de transformação que isso pode gerar na sociedade, é muito legal. E isso é uma coisa que motiva todo mundo. E aí faz a pessoa encarar essas coisas que inicialmente são obstáculos, né? Quando você consegue vislumbrar o que você pode ter no final depois. Isso é uma coisa legal. Quando você também estuda computação, você tem essa visão de poder solucionar problemas de várias áreas. Isso foi uma coisa que me apaixonou, assim, de computação. Que eu via, assim, um problema de outra área e eu conseguia pensar uma solução de como eu poderia ajudar aquilo ali. E até vocês devem pensar, assim, uma ideia de aplicativo, mas aí não colocam em prática.
deveriam anotar essas ideias. Junta com alguém. Não, e conversar com alguém. Então, Alana, tive uma ideia ótima. Você quer programar? É assim que surgem as grandes coisas, né? E é uma coisa que é muito mística, assim, como eu falei, há uma mística muito grande na computação, mas quando você para analisar de maneira bem geral, o que a gente aprende, o que os alunos da gente aprendem nos cursos aqui do Tecomp ou em curso de computação no Brasil é como resolver problema. Então, a gente aprende basicamente a resolver problema. Então, alguém vem com um problema e a gente tenta desenvolver uma solução para aquilo ali, usando ferramentas computacionais. Então, a área é muito aplicada, tem potencial de interdisciplinaridade muito alto. Então, é uma coisa que, quando você analisa nesse critério, tudo faz mais sentido. Como eu comentei, quando você começa a vislumbrar para que eu aprendo física, para que eu tenho uma base matemática, porque tudo isso envolve o que você vai resolver depois, que é o problema dos outros, ou seus. Então, é uma coisa... A vida das mulheres é cheia de problemas, deveria ter... Então, computação, mais devia mulheres estar na cheia. computação vão trazer mais soluções para problemas femininos. Então, isso é uma coisa muito boa e que é um estímulo para as mulheres seguirem, né, na área. E de outras áreas da tecnologia também, ó. Eu descobri assim, pra mim, porque eu não sabia, né? Descobri a minha percepção. Uma coisa muito interessante que eu não sei se vocês já ouviram falar, numa empresa chamada Goldblocks. Goldblocks. Não. Porque tem um code block, você não sabe também, é outra coisa. Primeiro eu vou falar sobre a criadora. A criadora, o nome dela é Debbie Sterling. E quando ela era criança, ela conta, inclusive num TED Talk, que ela dá uma palestra, que quando ela era criança, ela queria brincar com brinquedos que não existiam pra ela. Que ela achava o brinquedo dos meninos muito mais legais do que o das meninas, que incentivavam a pensar, tipo, quebra-cabeça, Lego, essas coisas. E ela tinha que brincar com coisas que incentivavam ela a ser linda, a ser princesa. Nossa. E aí ela cresceu, ela se tornou engenheira e ela criou a Goldblocks, que é uma empresa multimídia para crianças, para meninas, que cria brinquedos, livros, vídeos, animação, enfim, conteúdos multimídia para incentivar meninas a serem engenheiras. E eu vi o comercial, eu achei fantástico. Tem vários comerciais, mas o que me chamou mais a atenção era de 3 meninas sentadas na sala assistindo TV e elas viam na TV as meninas brincando de ser princesa. Elas não queriam brincar disso. Aí elas se levantam, putas da vida. Não, a gente quer inventar. E elas pegam tudo que existe na casa e criam um mecanismo de várias coisas que um aciona o outro, que aciona o outro, que aciona o outro. E, basicamente, essa empresa Goldblocks são brinquedos assim. Aí eu pensei, será que são acessíveis esses brinquedos? Aí eu fui no site, olhei valores e o mais caro custa $36. E o mais barato, o livro, custa $6. Então, tipo, tá acessível. E... O preço é acessível, mas o acesso a chegar e conhecer essa empresa aqui não... Não, talvez aqui no Brasil a gente não conheça bastante, porque ela é de 2012, ela foi criada em 2012 e já recebeu muitos prêmios. Obama, inclusive, quando era presidente, nomeou ela embaixadora do empreendedorismo global e tem um museu que... Vou até olhar aqui o nome, que eu acho importante o nome desse museu. O Museu Nacional de História da Mulher premiou a empresa como um legado vivo que inspira meninas. Massa. Então, é bem conhecido mundialmente. Talvez não tenha chegado tanto aqui, porque é americano e tal, mas é conhecido mundialmente. E é fantástico esse brinquedo. Eu queria ter esse brinquedo hoje. Eu queria ter comprado esse brinquedo. Uma coisa que a gente percebe, assim, conversando com outras mulheres da área de exatas, é que há um padrão, que não dá para dizer que é uma regra, mas há uma tendência que as mulheres que seguem na área de exatas tiveram meninos ou homens que influenciaram nas brincadeiras. Então, a Alana comentou sobre o pai, que estimulou na área de exatas. Eu brincava com muitos meninos quando era criança. Brincava com meu irmão. A gente trocava brinquedo, então... Assim como eles brincavam de Barbie, eu brincava de comandos em ação. Então, essa divergência... Não, essa diferença de brincadeiras é boa. Tipo, na verdade, é fundamental, tanto para os homens quanto para as mulheres. Não a visão só da mulher, porque a gente tem a tendência a ser criada como princesinha, aí a gente brinca de Barbie. Só que, veja, há um lado bom nesse contexto, porque a brincadeira de boneca faz com que a gente melhore no nosso perfil de comunicação. Então, a gente aprende a interagir em relações sociais. Então, essas brincadeiras preparam a gente para o futuro, mas só que não só para as meninas. São preparações, mas deviam ser para os meninos também.
Então, quando a gente pensa nisso, não é só a gente ter acesso a brinquedo de engenheiro, é claro, isso é essencial. Mas é os meninos também terem acesso a brincadeiras de cozinha, brincadeiras de casinha, porque vão gerar melhores pais, melhores pessoas no futuro, pessoas mais sensíveis. Então, é uma coisa que afeta ambos os lados, negativamente. Quando a gente limita uma criança a um conjunto de brinquedos, a gente está... Eu acho isso meio criminoso, porque você está podando um talento que essa criança podia ter em algo. Então, a gente, como mulher, assim, eu percebi isso, conversando com outras pessoas de engenharias. Sempre tem um homem, assim, um menino que você brincava. Porque aqueles brinquedos não vêm naturalmente se não for pelos seus pais ou por amigos. Geralmente, a sociedade tende. É menino, então você vai brincar de carrinho, você vai brincar de avião, você vai ser astronauta. Vai brincar de Max Steel, enquanto a gente vai brincar de Barbie. Lego é muito legal. Tipo, eu gosto muito de Lego. Oi? Mas acho que já fizeram. Existe, mas... Eu confesso que eu fiquei um pouco desapontada. Porque ela é muito bonita, né? Botaram ela uma não tem camisa nada, com uma impressão de placa-mãe, assim, né? Ela ficou um pouco estereotipada demais. Não reflete muito uma mulher da computação, não. E isso cria estereótipos também, né? Computação já tem um estereótipo também, né? Estereótipo de homem gordo, cheio de espinha, lerdo, verdade. assim, em casa. Joga LOL, né? Joga LOL. Mas as discussões de computação não são assim. Tem imagina. algumas, assim. Então, a gente tem uns pontos aqui que a gente tinha marcado, que a gente poderia conversar, e a gente já falou praticamente sobre tudo isso. Então, assim, se vocês têm alguma coisa para contribuir a mais, se vocês querem falar de alguma coisa, vocês podem falar. Um conselho para as mulheres. Uns conselhos nas escolas que estão fazendo. Deixa eu pensar. Acho que para criança é brincar, tipo, meninos com meninas, meninas com meninos, porque e não haver essa distinção, assim, porque são várias fases na vida da pessoa, né? Aos pais, não fazer a criança brincar com brinquedos que são estereótipos infantis. Na verdade, é mais difícil ainda porque a gente tem que reconhecer o que é um estereótipo. E nem sempre a gente faz isso. Com certeza, são muito raras as pessoas que têm essa compreensão absoluta. Mas fazer menina brincar de carrinho, fazer menino brincar de boneca, fazer os dois brincarem juntos. Porque essa diversidade, ela ajuda os dois a crescer. Então, como eu comentei, vai criar meninos mais sensíveis, vai criar meninas que vão tender para as engenharias exatas. Então, nesse ponto, aí vem uma participação conjunta, né? É a criança ter esse estímulo da sociedade, dos pais. Depois que ela cresce, esse estímulo não pode acabar. Então, uma coisa que a gente percebe muito na UBI é que eu analiso os dados assim das competições e eu vejo que até a 6ª, 7ª série as provas são de lógica. Então, não são necessariamente exatas. Mas é lógica. Se alguma coisa acontece, então outra coisa. Então, a criança tem que inferir um problema, né? E inferir soluções a partir dos dados que são apresentados. A gente percebe que essas crianças, até a 6ª série, 7ª, é 50% a 50% de premiados, meninos e meninas. Então, você vai na premiação da UBI, até a 6ª, 7ª série. Não, eu vou mais longe, até o 9º, porque são as provas escritas. Não, por aí. Eu não lembro agora os dados exatos, mas é 50% a 50%. Às vezes, até mais meninas são premiadas. Não é só participar. É meninas premiadas ganhando medalhas estaduais e nacionais. E tem bastante. Agora, quando chega na fase de programação, que é isso para crianças. Crianças não, já são adolescentes, né? No 1º até o 3º ano, já a tendência é maior de meninos. Tipo, a maioria é meninos. Então, existe um ponto na puberdade também que falta, talvez, as mulheres serem mais compreensivas com outras mulheres que querem fazer exatas. Que eu acho que isso é uma coisa que talvez ela não tenha sentido. Quando a gente fala para nossas amigas que vão fazer exatas, o pessoal fica, sério? Você vai fazer computação? Computação? Você mexe em computador? Não... Aí falta um pouco essa... Mas aí vem que essas pessoas também têm outras bases. É um ciclo. Então, é um ciclo de coisas que são interrelacionadas. Então, cabe a gente, hoje, tentar ao máximo se esclarecer e tentar quebrar. Não é fácil. Então, todo mundo vai cometer erro no caminho e tal. Mas vale a pena a gente refletir. Aí, esse é um problema para a gente pensar mesmo. E vem da criancinha. Porque essas criancinhas crescendo juntas não vão ficar dizendo para outra, computação não é coisa para menina. Entendeu? É uma coisa que não... é só menino que entende. É um absurdo, não existe isso. Tipo, tanto em qualquer área. Então, assim como a gente tem isso na computação, eu acredito que os homens passam por isso em disciplinas ou em matérias como enfermagem. Uhum. Que o pessoal já fica, há preconceitos em áreas que são majoritariamente de um gênero. Então, isso cabe uma quebra de paradigma desde o início, né? Então, é uma coisa para se pensar.
É isso. E Só... o que eu vou falar é para as meninas que estão na faculdade e estão entrando na faculdade. Que vocês podem achar difícil no começo, mas vocês vão se encontrar no meio do caminho. Computação é legal. Programar é legal. E você pensar como computador e saber programar algo nele faz você mudar o mundo, como Beatriz tinha comentado. Que lindo. A gente ama a nossa área. É verdade. Pronto, tudo bom. Muito bem-vindo. Tchau, valeu. Então foi isso, galera. A gente conversou aqui com a professora Beatriz e com a aluna... a Ana Lúcia. E foi uma discussão muito boa, né? A gente quase entrou no outro tema já. Mas é isso, eu acho que tá tudo interligado. Não tem como a gente fugir, né? Porque... é isso. Então, gente, se liguem que no próximo programa a gente vai discutir... Vou falar isso ou não? Outras coisas. Outras coisas. Tchau!